Boa noite. Vocês estão cansados, né? É um dia, muito aprendizado, muito conhecimento, muita reflexão, né? Pense no lado positivo, mas esta hora é mais um bônus hora, né? No popular diríamos assim, mais uma chance de a gente pagar uns pecados, tendo que me ouvir, cansados à noite, num sábado, né? Duas palavras iniciais, um agradecimento por estar por aqui, ao Rodinei, e conhecer essa família maravilhosa, a história do centro, né? A cidade que eu já conhecia a trabalho há muitos anos atrás, não tinha asfalto quando eu vim. E essa ponte, sabendo que tem isso, acho que vai dar uma irmandade maior, né, da gente com vocês aqui. Então, agradeço de coração, né? O segundo é o pedido de perdão que eu faço, né, de desculpas. Porque é mais comum, é mais lógico. Um palestrante, um orador de um templo religioso, espírita, que vem fazer uma fala, domina o tema, tem virtudes daquele tema, né? Mas esse não é o meu caso. Trago temas com os quais, desses temas, eu tenho dificuldade de colocar em prática. Por isso que eu os escolho. Não é para dar uma lição de moral, de veja, eu faço algo que eu sei, que eu domino, é o contrário. Veja, tem algo que eu tenho dificuldade de saber, de dominar, e quero trocar com vocês. Então, eu peço permissão para vocês, além do pedir desculpas, de permitir-me trocar das experiências que não são só conquistas, também são fracassos. Não são só cumes, também são rasos. Não são só profundidades, também há muita superficialidade. Por isso, com toda franqueza, eu peço desculpas. Porque essa pergunta de por que não me curas, que é o nome do tema, já me fiz muitas vezes. Como se fosse rompendo, brigando com a divindade. Mas, Senhor, na ONG que nós temos, há muitos anos em Curitiba, tem uma criança que não merece sofrer. Aí a gente começa a culpar Deus. Ou então a dor é minha. E essas nossas dificuldades, limitações, dores que a gente consegue vencer, depressão, que é um assunto, Divaldo Franco diz, a pandemia do mundo, eu venço ela todos os dias. Síndrome do pânico, que é o medo que eles têm de encarar e enfrentar a vida, eu de quando em quando tenho que lidar e vencer ela todos os dias. Então eu peço licença para dar um testemunho nesse sentido. Aliás, como falam nossos irmãos evangélicos, é uma coisa que, pessoalmente, digo positiva, quando algum deles tem por hábito comentar coisas que errou. Porque a gente é criado, às vezes, numa sociedade, num modelo de que a gente se envergonha de mostrar o erro. Uma base católica ou uma base espírita, como a que eu tive, de berço, não há nenhum erro. É graças a Deus. Eu tive isso na minha vida e com a minha mãe e com meus pais. Mas a gente não é treinado a apontar erros que a gente comete. Na intimidade, a gente fala assim, mas você é palestrante e comete esse erro? Sim. Eu ainda cometo esse erro. Mas estou com coragem de assumir que ainda cometo esse erro. Não quero esconder. De mim mesmo. Esconder de quem? O espírito esconde de qual espírito um erro? Então, essa introdução que faço é para pedir essas desculpas. Porque temos um viés um tanto diferente. Isso me aproximou demais do estudo dos discípulos de Jesus. Porque, com todo respeito à grandiosidade deles e à minha pequenez, eles são gente como a gente. Simão, filho de Jonas, chamado de Pedro por Jesus, tinha suas questões, não tinha? Quantas passagens do Evangelho ele não titubeia da fé? Chega a negar, chega a trair. Gente como a gente. Quando Jesus incorpora a grande personagem do Evangelho, a maior história de transformação, segundo Divaldo Franco, que é Maria de Magdala, os discípulos recebem como Maria de Magdala? Recebem? Não recebem. Ciúmes, não deixa ela andar junto. Quando ela aparece, Maria de Magdala, para Jesus da ressurreição, que primeiro aparece para ela, não é isso? Vocês lembram da história? Ela vai contar para os discípulos que estão reunidos numa casa, exceto Tomé, que não estava ali. Quando ela conta, qual é a reação do irmão de Pedro, André? Justo para você. Preconceito. Eles eram preconceituosos. Eu falei, meu Deus, tem uma coisa neles que eu estou me enxergando. Meus preconceitos. Meus medos.
Eu também nego Jesus, de quando em quando. Quando grito com alguém no trânsito, estou negando. Quando eu não estendo a mão para alguém quando poderia, estou negando. Esse Jesus que Kardec nos trouxe de volta, chamado por Emmanuel e por outros desse cristianismo redivivo, de tirar Jesus da cruz e colocar dentro da gente, é um exercício que não é tão simples, não foi simples para os discípulos. Eles viveram 3 anos, em pouco, 4 anos e meio com Jesus. E um dia antes de Jesus ser mandado para a cruz, na noite da Santa Ceia, quanto aprendizado ali. Começa a história assim. Os discípulos estavam conversando logo antes da janta para ver quem era o maior entre eles. Não é isso? Soberba, orgulho. Não, isso melhor. A mãe de 2 deles, o Tiago, pede: Jesus, você pode fazer um favor? Colocar um filho meu à tua direita e o outro filho meu à tua esquerda. Jesus vai respondendo isso com ensinamentos. Os últimos serão os primeiros. Em relação a isso. E em relação à disputa deles para ver quem é maior, Jesus dá um exemplo, ele não fala nada. Ele tira um lenço da sua capa, pega um jarro, uma água e faz uma cerimônia que é uma das coisas mais lindas que existem. Nossos irmãos católicos fazem isso, que é a do lava-pés. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, mostrando que o maior entre todos é aquele que mais serve, aquele que mais se entrega, aquele que mais se doa. Talvez, o maior dos discípulos todos seja Maria de Magdala, nesse sentido. Talvez, conjecturas. Foi recebida por Jesus, segundo Amélia Rodrigues, contado por Divaldo Franco. Quando ela, não sendo permitida que ela seguisse com o grupo, foi ela para o Vale dos Leprosos pregar Jesus lá. Adquire a doença e vai morrer, sabendo já, morrendo, ela vai caminhar até Maria, que ainda morava em Jerusalém antes de morar em Éfeso, e morre nos braços de Maria. Gente como a gente. Tomé, um discípulo que tem 3 passagens só do Evangelho de João, quase não tem nada sobre ele. Mas são passagens conhecidas, a gente conhece como São Tomé, assim, vê para crer. É isso? Porque quando ele voltou, os discípulos contaram que Jesus esteve lá na ressurreição, ele não acreditou. Quando Jesus aparece, ele vai direto para Tomé, como se já soubesse o que tinha acontecido, evidentemente. E diz: toque nas minhas chagas. Então o Divaldo Franco diz: não é ver para crer, era crer para a gente poder ver. Crer para a gente poder ver que uma criança está aqui há 5 minutos da gente passando fome. E uma sociedade civilizada, no Livro dos Espíritos está escrito isso. Não permite que haja fome. Gente, eu moro em Santa Cândida, ali 5 minutos dali tem gente passando fome. Na ONG, onde nós temos o bairro Uberaba, tem muitas de 10, 11 anos que não sabem ler e escrever. É uma realidade. Ah, mas eu não tenho tempo, não é o objetivo da casa. Não sei. Se fala de Lins Vasconcelos, o grande espírito do Paraná, lutou pela alfabetização de adultos, para que o espírito se envolvesse, para você mexer no país, você se entrega. Então, os discípulos, com as suas grandezas, gente como a gente, mostra que a gente pode ter nossos erros, sabendo então que com Jesus a gente pode melhorá-los, aperfeiçoá-los. O objetivo da reencarnação. Gente como a gente. E Jesus curava essas doenças. No Evangelho há cerca de 30 curas de Jesus. E muita gente, muitas casas espíritas, eu frequento uma onde é muito procurada pela busca pela saúde. Mas esse não é o objetivo principal. Nem foi de Jesus. A cura tinha seus objetivos? É claro que tinha, mas não é o objetivo principal. É a cura da alma, o que a mitologia crística, ou cristiânica, de cristianismo, chamou de salvação, para sermos salvos, nesse sentido, com essas expressões. Nós vamos entendendo com Jesus que esses erros que a gente comete, pequenos tropeços, sabe, passo em falso que a gente dá na vida, passo em falso, do latim pecca atum, é a palavra pecado. Pecado é tropeçar. Então, tropeça. O que você faz quando você tropeça? Você se apruma, você levanta. Eu estou pensando por quê? Estou cometendo esses erros por quê? Porque errar é humano? A Raul Teixeira me ensinou. Não, Dani, nós somos humanos ainda. É porque erramos. Não é só que errar é humano. Quando a gente vai se angelizando, né?
a gente vai errando menos. A gente vai ter mais consciência da gente, do outro e do amor de Jesus. Ora, gente, é uma sociedade que nos incomoda um pouco, porque cada um tem o seu Jesus. Tem Jesus aí que critica as pessoas. Tem Jesus por aí que separa as pessoas. Tem Jesus por aí que identifica as pessoas e julga as pessoas. Eu digo Jesus das pessoas, né? Tem Jesus que se permite matar o outro. A gente foi fazendo de Jesus a nossa imagem e semelhança, e não o contrário, como está no Velho Testamento. Jesus é um só, como diz Bezerra de Menezes. Andava com o simples, comia em tascas. Tascas é restaurante de baixo custo. Na psicofonia de Bezerra de Menezes, por Divaldo Franco. Andava pelas praias. Era entrega. E quando o jovem pergunta qual é o maior mandamento, numa pergunta feita pelo sacerdote que queria pegar Jesus, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas. E foi o primeiro que me disse que Deus não é o Senhor dos exércitos, não é Yahvé. Ele chamou Deus de Pai, que nos dá colo, nos aproxima. Um Pai que não condena, um Pai que não dá pena, um Pai que sempre apoia. Então não há órfãos no universo. Jesus veio nos ensinar a curar esses pecados, muito mais que curar a alma, do que curar o corpo. As histórias das curas são lindas, algumas delas, como a do paralítico que vem pelo alto, ela é simplesmente assombrosamente linda. Jesus pregando, aquela multidão dentro da casa de Pedro, e os sacerdotes olhando, julgando. Quando uma moça pede de cima da casa, porque é natural as casas terem uma espécie de clarabóia, para curar um amigo que era paralítico desde pequeno. E a cena os amigos já conhecem. Jesus para de pregar, eles descem o paralítico pelo teto. E os sacerdotes pegando Jesus, porque ele falou assim: eu tenho o poder de curar os pecados, de perdoar pecados. Os sacerdotes da lei, os fariseus, falaram assim: ninguém pode, só Deus pode. Ele olha para a moça, isso da cena do seriado The Chosen, ela é magnífica. Jesus fala assim: como tua fé é linda. Olha para o paralítico. Fala assim: levanta. Levanta. Seus pecados estão perdoados. Nossos pecados estão perdoados. O que Jesus espera da gente? Que a gente não fique tropeçando de novo nos mesmos buracos da mesma estrada. Os mesmos erros. A brincadeira poética dizia assim: vai cometer um erro? Cometa um erro diferente, assim você aprende algo novo. Repetir o mesmo erro de sempre é não aprender. Alguém bateu no peito e falou assim: eu não me arrependo de nada que eu faço. A frase ela soa muito bonita, poderosa, mas é completamente anti-educativa. Não se arrepender é não ver, é cegar. Jesus curava a cegueira. A gente não mudar, insistir nas mesmas ideias, é a gente ser paralítico. Jesus curava a paralisia. Então essa ponte que estamos fazendo não é a cura do corpo só, é da nossa alma. Há quanto tempo a gente tem a mesma ideia? Ou convive com alguém que há 20 anos pensa da mesma maneira, paralisou no tempo. Não se renovou. Estou dizendo de idade. Velhice não está na idade, na cor da barba. Está em como a gente se olha, sem soberba, sem orgulho, egoísmo, que são as chagas da humanidade. O nosso orgulho tira a gente do jardim das oliveiras, tira a gente de Jesus. Aliás, se me permite, tem uma música, um louvor dos nossos irmãos evangélicos, que é lindo que fala isso. Eu vou me permitir, já que vocês estão pagando hora, pagando pecado aí, né? Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se ganha, nem se merece. O amor se ganha de graça, o recebe. Eu quero conhecer Jesus. E a música segue. Eu não vou cantar mais porque é muito pecado para vocês pagarem daí. Mas meu orgulho me tirou do jardim.
A culpa é minha. Minhas doenças são resultados da minha alma, dos meus pensamentos. Isso Emmanuel diz nos livros. André Luiz diz nos livros. Na obra Evolução dos Mundos, então, o estudo é denso e maravilhoso. Ele chama de zona de remorso. Coisas em nós que a gente, do nosso passado ou de outras vidas, mal resolvidas, e que a gente vai protelando. E é uma depressão aqui, uma enxaqueca acolá, um mal-estar aqui nesse dia, uma raiva, emoções que a gente não controla, a gente não sabe a origem, está na nossa alma. Fazer terapia com psicólogo é importante? É. Mas ele vai te reduzir só até a infância. Só o teu corpo. E você é mais do que isso. Você é todo um conjunto de influências. Por milênios. Então é um pouco mais complexo do que uma terapia psicológica. Um pouco mais. Quantas coisas estão no arcabouço lá de trás nosso. O Zé Divaldo, que conta uma história baseada em Chico, está no YouTube isso. Do escritor, já falecido nos anos 90, amigo deles, trabalhava na Movimento Espírita de Minas Gerais, Camilo Chaves, que por inspiração, ele escreve um livro sobre Nabucodonosor, o Império Babilônico, as Semíramis. Por inspiração. E vai pedindo informações para Chico Xavier. Até que Chico diz, para dar informações para o livro, que ele, Camilo, era a reencarnação de Nabucodonosor II. Por isso a atenção dele por este tema, por esta obra. E isso explica a depressão, que com 40 e poucos anos ele sentiu uma depressão profunda, não entendia por quê, quase paralisando a vida. Por quê? É resultado da época lá dele, veja quantos anos atrás. Estamos há alguns séculos antes de Cristo. Nabucodonosor foi um dos primeiros que inventou o garfo tridente que cegava os escravos com uma estocada só. Cegar. A consciência pesada de 2.500 anos atrás estava aprumando nesta vida de agora. Como é que ele vai resolver isso com o psicólogo? Não é tão simples assim. Mas a percepção espírita nos dá a grandeza de sabermos que nós somos estrelas, como diz Jesus. Podemos ser sol, como diz Jesus. Mas somos semente, como diz também Jesus, na obra espírita. Somos sementes. Né? Simples e ignorantes. Sem conhecimento. Que requer ação do tempo, pressão, calor, o tempo, a pátina, para que vá ganhando forma, ganhando experiência. Então Jesus não curou todo mundo, não, curou 30 e poucas pessoas, das multidões todas. Por quê? Porque a cura do corpo não era o objetivo específico. Era mudar a mentalidade, a forma de pensar a vida, a forma de pensar o outro. Então, quando perguntado qual o modo do mandamento, ele respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas, esse Pai, e acrescentou: e ao próximo, como a ti mesmo, como foi falado hoje na palestra. E as demais mandamentos, ele repetiu: não roubar, não matar, não pensar mal. Mas deu um ensinamento: não é só não trair, é não trair em pensamento. É não cobiçar em pensamento. A gente fica vendo no Instagram celebridades com dinheiro, você vai no Facebook, propagandas, e você olha para a tua conta bancária e fala: meu Deus do céu, eu nunca vou ter essas coisas que eu vi na TV. E muita gente vai ter uma frustração danada. Se frustram, se oprimem. Casais que se separam por conta disso, da matéria, do dinheiro. Porque não estão vendo que a saúde da alma, a cura da alma, está em entender Jesus nesses detalhes. Às vezes nós somos como espíritas há 30 anos, amamos Jesus há 30 anos, há 50 anos. E fala assim: eu faço trabalho social. Mas pergunta assim: com catadores, me dá o nome de um deles. Ah, não sei. Porque ainda está parado naquele modelo antigo de levar um prato de comida, que é importante, mas não educa. Levar uma cesta básica para uma família carente é importante, mas não te educa. Porque aquela família tem criança, não tem iogurte na cesta básica, não tem pirulito, não tem chocolate, tem fubá, arroz, feijão. Pergunta para a criança se ela gosta de ficar comendo fubá no mês inteiro. Ela quer um requeijão, como o teu filho. Como Jesus ama, a minha filha Maia, essa baixinha ali está ali. Imagina a gente amar um filho desses, como a gente chama uma criança outra, qualquer que passa pela rua. Da mesma maneira. Jesus nos amava assim.
É o amor que não exige nada de volta, em troca. Esse é o amor do Cristo. Que os gregos tinham palavras distintas para determinar o que é esse amor. Eros, o nível mais matéria, mais paixão, mais instinto, fundamental para o início da nossa evolução, senão ninguém se aproximaria e nem reproduziria a espécie. O amor filos, intermediário, o amor fraterno, o amor de irmãos. E o amor sublime, ágape, que é a nossa meta, é o amor do Cristo. Nosso amor aqui, não vocês que estão aqui, gente, mas no mundo aí fora há muita gente assim, como eu. Se uma pessoa te ama, depois a pessoa te deixa, fala assim, não amo mais a pessoa, bloqueio ela no Face. Amor, não ama, amo, não amo, agora eu odeio. Veja a instabilidade, veja a imaturidade desse amor. Amor ágape, você ama, a pessoa te trai, você continua amando. Sobre isso tem uma história lindíssima que é de Pedro. Quando Jesus diz, então, naquela noite mesmo, ele o trairia, Pedro falou assim, Senhor, jamais. Uma hora depois, né? Jesus indo para Anás e Caifás, os soldados romanos procurando os discípulos, os seguidores de Jesus, enquanto Pedro, ele nega as 3 vezes, já sabemos disso. Mas Pedro, quando nega a 3ª vez, escuta o galo, ele começa a chorar. Meu Deus, o que eu fiz? Então, quando a gente nega, ajuda alguém, é como negar Jesus. Meu Deus, o que eu fiz? Quando a gente levanta a voz para alguém, xinga alguém, é ríspido com alguém, é rude com alguém, meu Deus, o que eu fiz? É esse Jesus que nós precisamos trazer de volta a cada segundo neste nosso mundo. Pedro desesperado, na multidão tentando encontrar Jesus. De volta com essa história, porque isso a maioria vezes dá um tomzinho só no evangelho formal, nos 4 não estão assim. É uma história espírita. O olhar de Pedro se cruza com o olhar de Jesus, ele preso lá na multidão. E qual foi o olhar de Jesus para Pedro? Qual olhar que você daria para alguém que te traiu? Né? Jesus olha para Pedro com a doçura, com a mansidão de um pai, com a tranquilidade de uma estrela estável. Esse é o amor do Cristo. É este o nível que nós esperamos ter. Eu brinco assim, como se fosse minha mãe, eu traísse minha mãe me melhoraria com ternura, mas ia voar o chinelo. Né? Jesus olhar só com ternura. A menor sinal de que alguém rompe com a gente, ou nos traia, ou nos minta, ou nos faça mal, a gente quer devolver o mal com o mal. Isso não é oferecer a outra face, como Jesus falou. A outra face é você mostrar diferente. Tem tanta gente com discurso modernoso. Esse mundo moderno, o amor agora é livre. Eu escutei uma pessoa falando, você está muito velho, atrasado, o amor agora é livre. Olha, nos anos 50, 60, esse assunto já era o mesmo. Começo dos anos 70. Moderno, uma coisa que 50 anos atrás era do mesmo jeito, não tem nada de moderno nisso. O jovem ficou me olhando. Ele velho é você. Está repetindo coisas de 50 anos atrás. Seu velho. Então, queremos dizer assim, quando a gente paralisa uma relação difícil que a gente não consegue avançar, quando a gente vai para o emprego e fala mal da empresa, a empresa que nos rouba, a gente consegue outro emprego. Aquela outra empresa é uma maravilha. Aí começa a trabalhar. Um mês depois, passa o namoro com o novo emprego, começa de novo, reclamar da nova empresa. Às vezes tem pessoas que fazem isso com relação. A carente pega uma namorada, um namorado, passa um mês, 2, briga, mas a pessoa, a culpa toda dela. A culpa toda do outro. Depois tem outro. E não percebe que está em você as respostas da felicidade. É em você que Jesus plantou a semente de se resolver. Não é no outro, não é na outra. Desculpa e perdão dos maridos e maridas que estão por aí. A pessoa que mais te ama nesta vida, que mais te amou e que mais vai te amar é Ele. É Ele. Né? A pessoa que mais te ama, que mais vai te amar na vida é Jesus. Então, restabelecer essa relação com Ele de dia a dia. De entender que Ele ia além. Ele impede isso. Ao invés de caminhar 1000 passos, vai 2000. Faça mais.
Faça mais por você, fazendo mais pelos outros. A gente anda, se mexe, dança e não vê que às vezes nós estamos paralisados, brigando com as mesmas pessoas, com os mesmos temas, e todos os dias, quase uma rotina. A gente se permite a raiva. Sabe quando você sai do centro espírita, toma um passo, assiste uma palestra, você está emocionado, uma peça de Divaldo, você está no carro, você está nas nuvens, sai do estacionamento, leva uma fechada de alguém na primeira quadra, você esquece todo aquele mundo de amor que você estava, abre o vidro e já emenda logo os 10 palavrão. Raiva. É uma emoção humana. Faz parte do corpo. Nosso dever, segundo Kardec, é aprender a domar as emoções. Inteligência emocional não é você se emocionar. Uma aluna minha na PUC perguntou, professor, eu choro na propaganda, choro na novela, choro no filme. Eu tenho inteligência emocional? Eu falei, não, acho que você é desequilibrada. Jesus não é chorar por tudo, só ter compaixão nesse sentido, né? É você ter o domínio, o controle. Quantos de nós fazemos trabalho social com crianças e não sabemos o nome de uma criança? Nem onde mora. Nunca dormimos lá com ela. Por isso é chance, tem bicho, não tem. Não vimos boletim dela, não vimos lição na escola dela, mas a gente faz trabalho social com ela. Tira selfie, põe na rede social, entrega a cesta básica, e ela é louca por requeijão. Porque ela nem sabe que tem Nutella. Nosso filho tem, mas ela não. Amar Jesus. Curar-se com Jesus. Por que não me curas? Porque eu preciso entender que já estou no processo de cura quando dói viver. Quando eu sofro. O processo de cura é a dor. Porque passo. Nenhuma dor é por acaso. Todas são causadas por nós. Senão Deus seria injusto de permitir que a gente sofresse algo que não fosse causado por nós. Mas Daniel, quando é muito pesado, o que eu faço? Jesus disse, quando estiver pesado, dá um pouco do teu peso para mim, que meu jugo é suave. Com Jesus é aquela história de lenda, que está andando você e Jesus na praia, portanto você vê 4 pegadas na areia. Tempo depois, você olha, só tem 2 pegadas na areia, ou seja, uma pessoa andando, e você começa a reclamar com Jesus. Me abandonou. Me abandonou. Reclama, e ele aparece e fala assim, meu filho, eu não te abandonei. Eu estou te carregando no colo. Por um tempo, até você ter condições de novo. Então, nessa simplicidade que estamos falando, a qual eu peço desculpas, era para que nós nos orientássemos, ou chamássemos a atenção para essa questão, de que a saúde nossa está na gente. Ela é tão somente, numa análise mais pequena, reflexo das nossas decisões, dos nossos sentimentos, do nosso envolvimento, da nossa emoção. Se ele sentir raiva de manhã e não consegue controlar, ela vai dominando a gente para a vida toda. Como é que eu transformo uma emoção negativa em algo positivo? Há de se fazer isso. Gente, boa parte das ONGs que existem foram criadas por mães, por pessoas que sofreram aquele problema. Crianças que trabalham com câncer na Curitiba. A mãe perdeu o filho por câncer. A ONG que atende as mulheres que sofrem violência doméstica, criada por aquela... Ela era uma de palco lá no SBT, sofreu violência doméstica, e abriu uma ONG em São Paulo. Então agora as mulheres têm alguém, sabe, um apoio. A dor da pessoa faz nascer um projeto para transformar a vida de pessoas, ao invés de se encolher na raiva, na depressão em casa. É sair de casa para mudar o mundo. Boa parte desses dilemas, desses trabalhos, né, começa com essas pequenas dores. É preciso a urgência em se olhar no espelho e falar assim, meu pai, eu quero restabelecer essa relação com o Senhor. Eu quero voltar a ter essa relação com o Senhor. Se eu ficar insistindo nas minhas verdades, eu paralisei. Jesus cura a paralisia. Se eu não enxergo o outro, não enxergo a criança, não enxergo o irmão, a irmã, aquela pessoa que é mais difícil de você, diferente, então você exclui. Ora, é o contrário do que Jesus faria de incluir. O exercício de você refazer, passar a enxergar, é porque você estava cego. E Jesus cura a cegueira. Se você se afasta das pessoas, as pessoas se afastam de você, você pode estar com problema de pele, de lepra. Jesus curava isso. Aliás, a cena daquele jovem
leproso, mal de Hansen, como se chama hoje, que se joga aos pés de Jesus e fala uma coisa que mudou o jeito que eu descobri os seus pés, que é linda, que é assim, ele fala assim, Senhor, me cura. Ele fala assim, Senhor, se o Senhor quiser. Olha a humildade desse menino. A gente faz uma prece, pede umas coisas, não ganha, já fica bravo com Jesus logo meio ano depois, achando que tinha que vir. Ele diz assim, se o Senhor quiser. Jesus responde, eu quero. E beija. E beija o leproso. Coisa que ninguém fazia. Nas lendas evangélicas, Maria, mãe de Jesus, era uma das poucas pessoas que davam comida às escondidas para essas pessoas que eram escondidas pela lei, né? Tinha que andar com a sineta no colo. Então nós temos, gente, que tirar da gente o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que faz com que impede a gente de avançar, que nos paralisa, que nos cega. Por isso, prestar atenção nessas questões menores, em como é o nosso trabalho, como é o nosso dia a dia, como é a nossa vida, é fundamental para a gente poder viver e amar de verdade. E amar com mais carinho. Sobre a raiva que estamos dizendo, tem uma história pitoresca da Segunda Guerra Mundial no Japão, destruído. Uma família, mãe, pai e filho pequeno. Sem comer, sem ter o que comer. É uma terra que não se ara, então você não tem como fazer uma hortinha e viver, passando fome. E um cachorrinho abandonado acabou virando amigo do menino. Era a alegria dele só, aquele cachorro, assim para baixo, para baixo. Tempo depois, a fome quase matando eles, a mãe chama o menino para almoçar, que teria almoço naquele dia, um ensopado. O menino foi, mas o cachorrinho sumiu. Sentou na mesa, o cachorrinho. A mãe, com um olhar sério, grave, o pai também, começa a tomar um ensopado, que salvaria a vida deles. Fala, mas mãe, cadê meu cachorrinho? Ela não aguenta, começa a chorar e fala assim, filho, para salvar a tua vida, eu tive que sacrificar teu cachorrinho para a gente poder comer. Ele pega o prato, vai até o quintal, enterra e bate com raiva, Eu nunca vou permitir que alguém passe fome do meu lado. Esse menino virou um grande industrial japonês dessas empresas gigantescas, que tem programas com os funcionários para garantir que ninguém passe esse tipo de necessidade. Transformou a raiva em algo positivo. Transformou uma emoção em algo que tem um resultado para alguém. Não é só baixar o vídeo e dar para as moedas para se livrar de alguém que está viciado em crack. É saber que o viciado em crack hoje eram os leprosos do tempo de Jesus. Se Jesus anda por aqui, para onde é que ele iria? Provavelmente ele iria para os leprosos de antes, que hoje são esses coitados. Alguns por escolha, mas depois viram coitados, no sentido de que não conseguem sair, não tem mais esperança. Né? E é difícil o trabalho social nessa área, né? Para os drogados, em geral, é muito difícil. Recuperação. Nossos irmãos evangélicos têm alguns trabalhos. Nós, espíritos, quase não temos. Os católicos quase não têm. O Estado quase não tem. Você quase não recupera, quem entra nas ordens não tem alternativa. Quase não tem alternativa. Há muito espaço para amar as pessoas. Há muito espaço para a gente amar as pessoas. Desenvolver projetos que vão além de entregar para se livrar. De entregar para você conviver. Conviver. No trabalho social espírita, a família que vem, projetos de mães grávidas ou de cesta básica, a gente sentar com eles e se emocionar junto. Ver o boletim junto. O que mais você precisa, meu irmão, meu querido, minha filha? Como se fosse meu filho, como se meu filho fosse. Como se minha mãe, como se meu pai fosse. Nós temos que tirar de nós, portanto, o que nos impede de realmente olhar para esses discípulos, que eram gente como a gente, e que se superaram. Se a gente carrega mágoas, melindres, a gente não perdoa, é um peso, um grilhão que nos liga da terra e não deixa a gente voar. Com Jesus a gente voa. A gente paira, a gente levita. Com o peso da raiva, do melindre, do sedor da verdade, do ódio pela vida. O Brasil não tem mais jeito. Olha a política que está. A gente vai postando. Atire o primeiro post, aquele que estiver sem pecados. Seria uma frase moderna.
A época atira a primeira pedra. Hoje atira a primeira ponte, que ele vai explicar. A gente atira, dá lição de moral a todo mundo e segue lá, paralisado, cego, sem saber o nome de uma criança da comunidade, de um único catador, e se achando o maior dos Bezerra de Menezes da vida, que sabe o nome de todo mundo, sabe onde mora, sabe a condição. Bezerra, quando vivo aqui, ia na favela como médico de madrugada, entrava nas casas, atendia lá, como médico, como passista, como espírita, como espírito. No enterro dele havia centenas de pessoas, milhares, pobres. Não aquela história do mundo espiritual. No enterro aqui. Com político que fora. Tem dinheiro, faliu. E é isso que importa a história dele? Não. Não. É o quanto ele se entregou. O quanto ele foi manso, o quanto ele foi generoso, o quanto ele foi afetuoso com as pessoas. É isso que fica. É isso que eu, Daniel, fui me questionando. Eu não sou assim. Eu não estou perdoando. Eu não faço trabalho social. Aí vou na palestra e falo um monte de regras para as pessoas como se eu fosse meu Deus do céu. Para tudo. Vamos refazer minha trajetória. Refazer minha vida. Pedi licença para contar essa parte. Que o meu orgulho estava me tirando do jardim. A minha raiva, a decepção com a vida, estava me tirando do jardim. Não estava produzindo nada de bom. Não estava transformando a vida de ninguém. Só estava prejudicando a vida das pessoas que me rodeiam. Então é quando você pede, Senhor, livra, me ajuda a me livrar dessa parte de mim que é orgulhosa, é atávica, é o homem velho, como dizia Kardec. E Fernando Pessoa tem um poema que ele faz uma prece. E o final é chocante, porque o final ele fala, Senhor, livra-me de mim. Que é nesse sentido. É livrar-se dessa parte da gente que nos impede de avançar, de amar, de crescer. Eu peço licença para ler esse poema de Fernando Pessoa. Pode ser? Não que eu precise, mas eu vou colocar esse óculos aqui, só para deixar a letra mais bonita. Né? Para compor o personagem. Né? Fernando Pessoa. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu. Tu és os nossos corpos, as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir, e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu, que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença, meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. E torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim e rezar-te e adorar-te. Senhor, proteja-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Nesse sentido. Livra-me dessa parte de mim que finge que te ama, Senhor. Ou melhor, que te ama. Não finge. Mas não te ama completamente, porque quando te ama, você disse que todo aquele mais frágil, na beira da estrada, sou eu. Não é isso Jesus aos discípulos? Todo aquele que precisa, sou eu. E quando a gente vê, não nós que estamos aqui, mas aí fora do mundo, há muita gente que vê pessoas que precisam, sendo elas religiosas, mas esse problema não é meu. Eu vi centros espíritas que tinham frequentadores com poder aquisitivo fecharem o trabalho social. Mandar as crianças de volta. Por quê? Não é o objetivo da casa trabalhar com a educação das crianças. Não entenderam. Minha visão pessoal. Apenas minha visão pessoal. Mas uma criança você não nega.
Você acha um jeito. Acha-se um jeito. Porque essa é a missão dos espíritas. Amai-vos, não é isso? Eis o primeiro ensinamento. E instruí-vos, esse é o segundo. Instruí-vos, para que você conheça mais e saiba mais amar. Ou amar melhor. Ah, grande Pedro. Aquele olhar de Jesus de compaixão atenuou a dor dele. A gente ir fechando, encerrando. Mas passa o tempo e o grande Pedro ainda tinha as suas melancolias. Está em Atos dos Apóstolos, Pedro melancólico, sem saber o que fazer. Volta para Cafarnaum pescar. Depois da ressurreição de Jesus. A Amélia Rodrigues complementa essa história dizendo que Pedro estava melancólico. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, eu e Pedro temos algo em comum. A depressão. Talvez eu não sei pescar, então nem isso eu tenho em comum com ele. A história está nos Atos também dos Apóstolos, além da Amélia Rodrigues. Está lá pescando no barquinho, ele, André, os discípulos. Aparece alguém na praia que eles não reconhecem, que era Jesus. Que pega para jogar a rede de um lado, ele joga. Quando chega na praia, está em Atos dos Apóstolos. Jesus os espera com o peixe no fogo. Vocês imaginam Jesus esperando você e ele fez a janta? Não é sensacional? E aí tem um diálogo maravilhoso entre os dois. Tá, os discípulos juntos, eles reconhecem a voz de Jesus. Pedro e Jesus se afasta um pouquinho de Pedro. Põe a mão no ombro e fala, Pedro, tu me amas? Ele, amo, Senhor. É isso? E ele pergunta 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Senhor, amo. Então, apacenta minhas ovelhas. E pergunta a 3ª vez, Pedro, tu me amas? Sim, tu sabes que eu amo, Senhor. Então, apacenta minhas ovelhas. As 3 vezes que Jesus perguntou, era para que Pedro se perdoasse das 3 vezes que ele negou. Mas o diálogo no original grego é mais bonito. Jesus fala assim, Pedro, tu me ágape. Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te filos. Pedro sabia que não tinha o nível ainda de amor do Cristo. Mas ambos muito acima do nível eros, que é o nível da matéria. Chão, chão. Pedro, tu me ágapes? Sim, Senhor, eu te filo. Eu estou aprendendo ainda a amar ágape. A história de Pedro, depois disso, nas décadas seguintes, a casa do caminho, os diálogos com Paulo, Pedro, crucificado na cruz de ponta cabeça em Roma, Pedro aprendeu a amar Jesus de forma ágape. Certamente. Mas ali ainda reconhecia que estava no processo de prisão. Ainda tinha medos. A própria história da Casa do Caminho, que depois disso era linda. Eles criam a Casa do Caminho com a orientação de Jesus. E dá-lhe Chico Xavier contando essa história. As obras dele. Que é sensacional. Ah, é sensacional. A Amélia Rodrigues contando por Divaldo Franco. E o Beto de Campos contando por Chico Xavier. Pedro fala assim, então, vou abrir a Casa do Caminho e esperar as pessoas ir conforme Jesus falou, para atender esse status e tal. De manhã já bate um bêbado. Pedro olha, bêbado, você, conhecido bêbado. E mandou? Não, você não. De tarde, uma senhora que era ex-vendedora de ilusões, ex-prostituta, e Pedro, aqui não é lugar para você, recusa. De noite, antes de dormir, Pedro está chateado, fazer uma prece para Jesus. O senhor foi para abrir, para atender as pessoas, e não mandou ninguém? Jesus vem, pai. Como eu não mandei ninguém? Eu mandei quem precisava. O teu orgulho, tua vaidade, teus preconceitos, fizeram que você negasse atendimento para quem precisa de atendimento. E Pedro então entende. Veja só, ele foi desmontando suas dificuldades. Ele foi apagando, curando da cegueira dele, aprendendo a ver um amor diferente, que ele não tinha esse amor ágape, de entrega total. Ele foi aprendendo, como os discípulos. E eles ainda brigavam ali dentro da Casa do Caminho. Tiago queria separar os judeus dos cristãos. Paulo vem e fala para Pedro, Pedro, você está errado de almoçar numa mesa judeus convertidos e na outra mesa separada os gentios convertidos.
todo mundo junto. É o sério diálogo entre Paulo e Pedro. É lindo. Aprendendo a ver, aprendendo a ouvir, aprendendo a amar. Isso é a cura que a gente tem em Jesus. E essa é a mensagem muito simples, da qual eu peço desculpas de trazer para vocês. De como a gente pode aprender. Que cura que a gente busca. Que muito além da cura do corpo, primeiro é esta cura da alma. Também, mas não precisa doente. Nós somos um mundo de provas e expiações. Os que estamos aqui somos todos, de certa forma, ainda doentes da alma. Senão não estaríamos passando pelo que passamos. No sentido de ainda temos erros, ainda temos pecados, ainda temos falhas, temos limitações, temos desvios. Não vocês que estão aqui, estou dizendo. Eu e o mundo aí fora. Temos isso aí. E só Jesus. Como diz o jovem, né? Só Jesus na causa. Para me ajudar a me aprumar e a ver o que esse não via. A me colocar em movimento, vencendo a paralisia. Falar, Senhor, Senhor, livre-me do mal que existe em mim. Livre-me de mim, do meu orgulho, da minha vaidade, do meu orgulho. E permita-me, Senhor, que eu aprenda a amar as pessoas com mais entrega, com mais carinho, com mais mansidão, com mais humildade, porque esse é o resumo da eternidade, da vida eterna que Ele tanto nos passou. Acho que essa mensagem nós temos que deixar para os amigos da noite que já estão cansados, da qual eu agradeço a presença aí. Muita paz, muito obrigado a vocês todos, viu? Obrigado, obrigado.